Bom dia, Shalom Adonai. Hoje nós teremos uma aula mais direcionada a direito. Sim, aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, sempre vamos inovar, sempre vamos fazer um diálogo transversal e também vamos fazer uma aplicabilidade de conteúdo transdisciplinar que transita entre as disciplinas, entre os assuntos, entre os argumentos, as postulações, os pressupostos. E hoje vamos falar baseado nas postulações, os pressupostos de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes falando sobre o direito. Então, nós vamos entrar em Thomas Hobbes, analisando e avaliando toda a sua proposição sobre o direito. Muito bem, muito bem, muito bem. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe o conteúdo e dê o seu like para nos ajudar. Muito bem. Thomas Hobbes, ele vai definir o direito, tá? Dizendo que dentre os tantos perigos que muitas das vezes com os desejos naturais, com os impulsos, né, naturais dos homens, e que os homens mesmo até de uma forma diária, eles próprios se ameaçam no cuidar de si e no seu movimentar e no seu transitar, vai se surgir muitas das vezes a questão do desdém. Então, é como se não houvesse, muitas das vezes, em nós, o poder e até a vontade para agir de outro modo. Age como se comete a infração, até como se não tivesse uma outra forma de não agir ou de praticar de uma forma diferente, segundo ele está colocando aqui. Então ele vai dizer assim, que todo homem ele é desejoso do que é bom para ele. Ele procura o melhor para ele. Mas muitas das vezes ele foge do que é mal, mas acima de tudo, do maior dentre os males naturais, que é a morte. Então isso ele faz por um certo impulso da natureza, até com tanta certeza que uma pedra pode cair. Então não é para o absurdo, não é para o irrepreensível, não é para contrariar os ditames da verdadeira razão, mas sim, muitas vezes é algo que ele próprio pratica, que ele próprio utiliza, que ele próprio usa para vir a proceder no seu esforço de preservação e defesa corporal, até dos seus próprios membros da sociedade, da família e da sociedade, e que estão próximos, de esses virem passar por circunstâncias, situações relacionadas à morte e ao sofrimento. Então, é aquilo que não vai contrariar essa reta razão, e é o que todos os homens vão reconhecer muitas vezes que deve ser praticado com justiça e direito, até pela palavra direito, e que nada mais irá significar como aquela liberdade que todo homem irá possuir para utilizar as suas faculdades naturais dentro até de uma conformidade com a própria razão e a retidão dessa racionalidade para conseguir, tá, essa primeira fundamentação ou fundação do direito natural, que irá, para o Thomas Hobbes, consistir em que todo o homem, na medida das suas forças, se empenhe em proteger a sua vida e membros. Vou até repetir. Para Thomas Hobbes, direito natural irá consistir em que todo homem, na medida das suas forças, venha se empenhar em proteger a sua vida e membros, tá? Então, o direito nesse aspecto, ele ao fim
ele vai se tornar um direito mais necessário para aquele próprio fim último, tá? A qual ele foi proposto. Então, Thomas Hobbes vai defender que, mas como muitas vezes é vão alguém ter direito ao fim, se é para ele muitas vezes negado, tá? Ou até se for a ele muitas vezes negado o direito aos meios, então esses sejam necessários para que venha a decorrer o todo de um homem na sua convivência, na sua articulação e até no seu direito próprio de preservação, que deve, nesse sentido, ser reconhecido como direito para a utilização, tá, de todos os meios que vão ser propostos para praticar a todas as ações e também as quais até que ele venha até a preservar a sua própria condição e a sua própria integridade física. Thomas Hobbes, então, ele está muito voltado a essa questão da defesa da integridade física. Já nessa proposta, dando continuidade, o Thomas Hobbes vai dizer que pelo direito de natureza, todo homem ele é juiz dos meios que vão tender à sua própria conservação. Então, dentro dessa proposta, ele vai defender que, contudo, os meios em que ela está, ou que ele venha estar para usar, ou a ação até que ele está praticando, serão necessários, ou até no aspecto de preservação, tá, da sua vida e também dos seus membros, que ele próprio, pelo direito de natureza, venha julgar, pois irá dizer que o outro homem julgue o que é contrário até a própria razão e que ele venha julgar do perigo em que ele mesmo se incorre. Então, por aquela mesma razão e igualdade natural que venha vingar entre o que ele julga e o que ele postula no que diz respeito à sua própria integridade, à sua própria natureza e à sua própria igualdade natural, venha vigiar e vigar entre o que ele julga no que diz respeito, não à lei, mas sim a julgar as coisas a qual ele considera e que está lhe referindo. Então, portanto, o que convém à razão reta ou à reta razão é justamente pertencer ao direito de natureza que o julgue nessa opinião a um respeito, ou seja, que venha julgar a conduzir ou não a sua preservação. Então, todos têm, por natureza, um igual direito a todas as coisas. A natureza vai dar a cada um direito a tudo. E isso quer dizer até que, num estado considerado puramente natural, ou seja, antes até que os homens venham se comprometer por meio dessa convenção ou obrigação, vai ser algo lícito, cada um fazer o que quiser e contra o que jogar de forma considerada até cabível. Nesse aspecto, é preciso considerar, portanto, o possuir, o usar, o desfrutar, tá? E tudo o que venha
ser pautado dentro da obtenção, dentro da prática do obter, do alcançar, do conquistar. Então, ora como basta um homem querer uma coisa qualquer, até para que ela lhe pareça boa, e o fato de que esta venha lhe parecer boa, possa bastar ao homem a condição de ser algo que ele deseje, contribua e que venha propor uma conservação no parágrafo anterior, até que a questão a qual ele contribui, tá, venha ser proporcionadora de uma evidência que permita e que seja feita a necessária condução à proteção da vida dos membros em um todo. Então, dentro dessa proposta e dessa articulação, isso irá decorrer que no estado de natureza, para todos, vai se tornar a legalização de tudo o que venha praticar e cometer. E essa significação do que é dito de uma forma até comum, a natureza de tudo e de todos, é que do qual nós até podemos considerar que venha se entender o estado de natureza, é o que vai propor a medida do direito nessa vantagem que pode até ser obtida. Então, esse direito de todos e esse direito a tudo, para Thomas Hobbes, em algum momento, vai se tornar inútil. Justamente até porque vai propor um benefício para os homens terem um comum direito, tá? Terem um comum direito do quê? De justamente a todas as coisas, os efeitos desse direito serem os mesmos que quase que se não houvesse um direito. Então, o direito algum, ele vai ser o que qualquer homem possa dizer de qualquer coisa ou de qualquer circunstância ou situação, que aquilo é dele, lhe pertence, e que não poderá desfrutar dela porque o seu vizinho ou aquele a qual ele interage tem igual direito ou igual condição de obter, possuir e ter. Então, aquela propensão natural, tá, do homem a se ferir e até pensar e considerar que uns aos outros, do que eles derivam de suas paixões, de seus desejos, das suas apropriações, esteja até numa condição acima de toda a vã estima de si mesmo ou da vã estima pessoal, de somar o direito de tudo e de todos, graças a qual um com o todo o direito irá invadir o outro com todo o direito em que vai resistir e, portanto, muitas vezes vai surgir numa infinitude de zelo e de suspeita de toda a parte que muitas vezes é considerada como tarefa árdua e se resguardar de um inimigo irá se atacar com a intenção de oprimir e arruinar, e ainda até que ele venha com essa pequena tropa abastecer-se de uma negação do estado natural dos homens, em que ingresse na vida social e nessa oportunização venha até inibir a condição de um confronto social e de um confronto individual e coletivo. Partindo dessa proposta e desse pressuposto,
é que Thomas Hobbes vai falar sobre a guerra é adversa à conservação do homem. E aí ele vai dizer que é fácil julgar como a guerra perpétua e inadequada esta questão de conservação, que no aspecto da espécie humana, tá? Principalmente cada homem venha a estar individualmente considerado. E é ela que vai perpetuar por sua própria natureza aquilo que por ela é dada, e no aspecto de igualdade e no aspecto até de que não irá se poder pôr um termo através de uma vitória, pois nesse estado o vencedor estará sujeito tanto ao perigo que irá considerar um milagre a alguém. Nesse sentido é que o forte irá conseguir cegar os seus olhos, entrar nos anos e na idade proposta, e nisso ele irá se colocar numa condição de um confronto aonde ocorre a povoação de classes como os ferozes, os dominantes, os pobres, os embrutecidos, os doutos, os indoutos, e por isso é que muitas das vezes vai se sustentar que vai ser até às vezes, ou até pode ter sido melhor, se continuar naquela condição, naquele estado em que todas as coisas eram permitidas e todos estavam se contradizendo. E todos os homens, por uma necessidade natural, Thomas Hobbes vai dizer que eles desejam aquilo que para ele é conveniente, é bom, é agradável. E assim ninguém vai considerar que venha lhe fazer bem uma guerra contra todos, um confronto contra todos, uma discordância contra todos. Por quê? Porque isso vai resultar numa consequência necessária daquele estado que muitas das vezes poderá resultar e poderá ser proveniente de um medo de se sentir um dos outros, no que entendemos de adversidade e condição que venha resultar de uma indiferença, proporcionando um conflito e mais tarde até um confronto verbal, coloquial, e que muitas vezes até pode resultar no confronto físico e na morte, que é a grande ameaça para Hobbes sobre a questão da vida e da convivência homem-natureza, natureza-homem. Então, é nesse sentido que o Thomas Hobbes vai defender que nesse confronto, nessa guerra, nesse embate, o vencedor tem direito, aquele que vence a disputa, aquele que vence o debate, aquele que vence o embate, o confronto, ele tem o direito de forçar o vencido, ou o forte, ou até o mais fraco, assim como o homem é saudável, para forçar um adoentado, ou até alguém de mais idade que pode forçar uma criança e dar a garantia do que o futuro lhe pode obedecer, e até menos claro que a pessoa está sendo forçado e irá preferir a escolher a morte. E é isso porque com o direito de nós protegermos, segundo até a nossa vontade, o resultar de estarmos em perigo, dessa ameaça do perigo, deste perigo vir a se tornar uma igualdade, algo que esteja instaurado dentro de um convívio, de uma até proposta social, é que é proposto a condição e a proporcionalidade da segurança
em vez de deixar-se crescer, se fortalecer e escapar desse aspecto de poder. Então, para se não empenhar-se somente nessa recuperação, é que nessa luta pelo resultado incerto é que vai se poder muitas vezes se deter. E por um outro lado, é que vai poder ser considerado até mais o absurdo do absurdo, é que o poder vai conduzir a todo aquele que no caso, está sobre o seu domínio, a ter um compromisso e uma sujeição ao que é e está sob o governo, a postulação, o poder, e que venceu a toda essa embate e confronte coletivo e até de âmbito social. Então era isso que nós tínhamos para hoje, nessa articulação em Thomas Hobbes sobre o direito natural e o convívio natural do homem em sociedade. Obrigado a todos.